Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e no vídeo de hoje eu vou te falar se realmente você pode estar utilizando a casca do ovo como um adubo aí nas suas plantas. E se pode usar, como é que você deve estar fazendo uso desse produto que todo mundo tem em casa aí para suas plantas se desenvolverem bem. Vou esclarecer tudo aqui nesse vídeo. Tá chegando agora aqui no canal, ó, vai deixando o like, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? E marca o sininho para você ser sempre notificado quando a gente publicar novos vídeos por aqui, tá bom? Você já deve ter ouvido falar aí, ó, da sua avó, da sua bisavó, tataravó, muita gente fala na internet, né? Muita gente faz aí, usa a casca do ovo como adubo nas plantas. Mas afinal, professor Emerson, existe fundamento científico para estar usando a casca do ovo nas plantas? Aí será que realmente funciona? Primeira coisa que eu vou dizer para vocês já de cara aqui é que sim, a casca de ovo ela tem utilidade aí para o desenvolvimento das suas plantas, das suas rosas deserto. Não só rosa deserto, outras plantas que você tem em casa, tá? Só que é preciso você saber algumas coisas, inclusive a forma certa como usar. Porque muita gente simplesmente pega a casca de ovo, quebra e joga lá os pedaços de casca de ovo lá no substrato das plantas. Olha, gente, quem faz isso aí está fazendo uma coisa que não serve absolutamente para nada. Existe uma maneira certa de usar a casca de ovo. Eu vou ensinar aqui para vocês nesse vídeo. Mas antes de mais nada, por que a casca de ovo pode ser utilizada como um adubo orgânico aí para as plantas? Olha, primeiramente, é preciso saber o que tem nessa casca de ovo aqui. Aqui nós temos prioritariamente carbonato de cálcio. Nós temos aqui uma fonte muito rica de cálcio e o cálcio ele é fundamental aí para o desenvolvimento das suas rosas do deserto, tá? Então essa fonte de cálcio aqui vai ajudar muito o desenvolvimento das suas plantas. Aqui também tem um pouco de fósforo. Fósforo também que a gente sabe que ajuda o bom desenvolvimento das nossas plantas, enraizamento, produção de flores, né? Tem um pouquinho de fósforo aqui, mas majoritariamente a gente tem aqui cálcio na composição e vamos entender agora por que o cálcio é tão importante para as nossas rosas do deserto. Primeira coisa que é bom a gente destacar é que o cálcio ele é alcalino, tá? Então alcalino é o contrário de ácido, tá? Então se você tem aí, por exemplo, um substrato que está acidificado aí por causa do uso de exagerado de defensivos, por exemplo, muita gente aí taca defensivo, taca vinagre, taca sabão de coco, detergente nas plantas, desesperadamente querendo controlar pragas. Só que quando esses produtos caem ali no substrato das suas plantas, eles acabam desequilibrando o pH aí, do substrato dessas plantas. E olha, um substrato com pH desregulado atrapalha muito o desenvolvimento das suas rosas deserto. Ele atrapalha o desenvolvimento das raízes, ele atrapalha a absorção de nutrientes, a planta ela não consegue absorver aqueles nutrientes de que ela precisa, tá? Tudo isso porque o pH do substrato está desequilibrado. E o cálcio presente aqui na casca do ovo, ele atua aí neutralizando esse substrato que está muito ácido, tá? Então ele vai neutralizar essa acidez e vai restabelecer o equilíbrio do substrato aí das suas plantas e isso é muito positivo para o desenvolvimento das suas rosas do deserto. E tem mais, o cálcio ele é muito importante também para o estímulo da atividade microbiana do substrato. Que é isso, você tem no substrato das suas plantas, naturalmente, micro-organismos ali, bactérias, fungos, que são benéficos. Esses micro-organismos atuam decompondo a matéria orgânica ou fixando o nitrogênio da atmosfera e transformando esse nitrogênio para disponibilizar aí para suas plantas. Enfim, tem vários micro-organismos ali que ajudam muito o desenvolvimento das suas rosas do deserto e plantas em geral. E o cálcio estimula essa atividade microbiana, fazendo com que haja uma maior disponibilidade natural de nutrientes para a sua planta. Então aqueles micro-organismos eles aumentam ali a sua população, aumentam a sua atividade
e eles vão disponibilizando cada vez mais nutrientes para a sua planta e ela vai ter uma fonte ali mais orgânica. E a adubação orgânica, a gente sabe que a rosa deserta ela responde muito bem, ela se desenvolve muito rapidamente quando há esses nutrientes orgânicos ali disponíveis. O cálcio vai fazer justamente isso, aumentar a disponibilidade de nutrientes orgânicos graças a essa alta atividade microbiana no substrato. O cálcio ele não atua somente no substrato, ele vai atuar muito dentro da planta, da rosa do deserto. Ele vai estimular o desenvolvimento das raízes. As raízes elas vão se desenvolver mais, vão produzir mais raízes de alimentação. Então a sua planta vai ter uma maior capacidade de absorção de água e dos nutrientes que ela precisa. Tudo isso aí colaborando para o desenvolvimento geral dela, inclusive o engordamento do caudex e a floração, que é algo que todo mundo deseja. O cálcio também é fundamental para a ativação de enzimas. O que é isso? Tudo que acontece dentro da planta, gente, é mediado por reações químicas, tá? Acontecem reações químicas que desencadeiam uma série de coisas dentro da planta que vão culminar ali na formação de raízes, engordamento de caudex, formação de tecidos, formação de novas ramificações, flores, vagens, enfim, tudo que acontece dentro da planta é resultado dessas reações químicas que são estimuladas pela presença de cálcio dentro da planta. E o conjunto dessas reações químicas é justamente o que a gente chama de metabolismo da planta. Então você vai ter uma melhoria do metabolismo da sua rosa do deserto. Então o cálcio vai contribuir muito fortemente para um melhor desenvolvimento dessa planta. Uma planta vai ficar com mais energia, mais forte e vai ficar muito mais vigorosa. Tá pensando que acabou? Não, o cálcio também é muito importante para a formação de toda a parte aérea da planta, porque ele é um componente da arquitetura das células vegetais, né? Então todos os tecidos da planta aqui, das folhas, as flores, ramos, tudo isso aqui, o cálcio entra na formação. Então se você começa a ter deficiência de cálcio, você vai ter deficiência na formação dessas estruturas, deficiência na formação das folhas, vai ter folhas deformadas, deficiência na formação de flores, né? As flores podem vir com aquelas pétalas separadas, né? Pétalas mal formadas. Então a deficiência de cálcio gera uma deficiência na formação das estruturas. E a presença do cálcio aí na adubação vai estimular aí uma melhor formação, uma boa formação de toda a parte aérea da planta. E ainda o cálcio aumenta a resistência dessas plantas. Para você ter uma ideia, quando a planta está bem adubada com cálcio, ela se torna muito mais, digamos, rígida, mais resistente. Então uma praga como um ácaro, cochonilha, muitas vezes não consegue se estabelecer em uma planta que está bem adubada com cálcio. Então o cálcio ele aumenta a resistência. Por outro lado, se você tem uma deficiência de cálcio aí nas suas rosas desertas, ela vai ficar mais sensível e uma praga ela consegue se estabelecer com muito mais facilidade nela. Uma praga que comumente aparece quando há deficiência de cálcio nas rosas deserto são as cochonilhas, tanto cochonilha aérea como cochonilha de raiz. Tá? Essas pragas elas sempre vão aparecer quando a planta está pobre em cálcio. Então se você tem ali cochonilhas aparecendo em alguma das suas plantas, você, além de ter que combater ela, você já vai saber que aquela planta está deficiente em cálcio, então ela está precisando ter aí uma adubação mais reforçada. Deu para entender que tem muitos benefícios aqui da casca do ovo para as suas plantas. Agora, como usar? Eu vou te ensinar agora. Mas antes, já curtiu o vídeo? Então curte aí esse vídeo, tá? Não esqueça de deixar o seu like, que você ajuda demais aqui o canal. Bom, para usar a casca de ovo, primeira coisa que você tem que entender, você não pode usar pedaços grandes da casca do ovo e simplesmente jogá-la nessas plantas. Por quê? A casca do ovo, gente, ela demora muito para ser decomposta, tá? Então você precisa pegar essa casca do ovo aqui, primeiramente depois que você usou, né, consumiu o ovo, a casca você vai deixar secar a temperatura ambiente. Se estiver chovendo na sua região, você pode deixar secar no forno, por exemplo, né? Mas tem que secar bem, não pode usar a casca ainda úmida, tem que deixar ela bem sequinha e aí você vai bater essas cascas no liquidificador até você chegar a um ponto de pó, tem que virar um pó mesmo, tá? Um pó muito fino e esse pó é que você vai utilizar aí nas suas plantas. Você vai jogar um pouco desse pó nos vasos das suas plantas, não existe uma quantidade padrão para isso, tá? Você só não pode cobrir toda a superfície do substrato com esse pó. Você vai colocar aqui uma porção aqui ao redor, tá?
E aí, a depender do vaso, o tamanho do vaso, você vai regular aí a quantidade, tá? Então, se for um vaso menor, como aqueles pretinhos ali atrás, você usa uma colherinha de chá. Aqui você já usa uma colher de sopa e por aí vai, tá? Então, você vai colocar o pó ao redor ali da planta. Você pode fazer também um buraco aqui, uma covinha aqui no substrato e jogar esse pó dentro, tá? Mas tem que ser o pó, não pode ser pedaços grandes dessa casca de ovo, tá? Uma outra coisa que é importantíssimo esclarecer, como eu falei, a casca de ovo ela demora muito para se decompor, então ela vai passar muito tempo aqui nesse substrato disponibilizando cálcio para sua planta, tá? Então não precisa você estar fazendo essa adubação com casca de ovo sempre, né? Toda semana, todo mês, não há necessidade disso, tá? Se você fizer essa adubação com casca de ovo uma vez a cada 6 meses, tá de ótimo tamanho, tá? Então você vai ter ali, você vai perceber que o substrato ele vai ficar com aquelas partículas durante muito tempo, porque demora bastante para esse pó se dissolver. Então, se o pó demora, imagina se você joga pedaços grandes ali, né? Então vai demorar muito tempo, a sua planta não vai consumir o cálcio quando você joga esses pedaços grandes. Tem que ser o pó, tá bom? E aí, deu para entender que a casca de ovo é sim um componente importante, barato, que você pode usar na adubação aí das suas plantas? Olha, vai estimular muito aí o desenvolvimento das suas rosas do deserto, inclusive a floração, tá? Então as suas plantas vão ser estimuladas a florir, você vai ter menos problemas com o abortamento de flores, por exemplo, tá? E as suas plantas vão ficar muito mais resistentes às pragas. E aí, você já usou a casca de ovo? Usa da forma correta ou não? Conta para mim aqui nos comentários que eu quero saber. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de se inscrever no canal, tá? Curta e compartilhe à vontade. Me segue no Instagram, não esquece também de me seguir no Instagram. E fica aí que eu vou deixar 2 vídeos aqui que vão aparecer na tela que vão te ajudar muito aí no cultivo das suas rosas do deserto. Até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau.